Apitou, começou! É isso mesmo. Está no ar o primeiro episódio do Guidom Podcast. O Guidom Podcast é idealizado pela Guidom Agência, Comunicação e Marketing Criativo. Eu sou o Donilo Bahia, advogado e também empreendedor. Sejam muito bem-vindos. Esse Guidom Podcast vai criar inúmeras conexões entre vários empreendedores de todo o Brasil. Então, já segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @Guidom Agência, no YouTube, Guidom Podcast e no Spotify, Guidom Podcast também, é isso mesmo. E hoje, para comandar esse podcast, eu trouxe uma convidada pra lá de especial, mas é especial demais, viu, gente? Ela, a maior criminalista do Brasil. E eu vou contar um segredo pra vocês. Já que ninguém tá ouvindo, né? Só todos os telespectadores do YouTube, ela também é poetisa, viu? Ela escreve muito bem. Doutora Ana Cláudia Alves, mas como é minha amiga, eu posso chamar ela de Ana. Seja bem-vinda, Ana, ao Guidom Podcast. Obrigada, Dom. Nossa, depois dessa apresentação, que responsabilidade, hein? Mas eu tô muito feliz de estar aqui, eu tenho certeza que vai ser sucesso. E esse episódio, primeiro episódio de estreia, eu estou muito confortável. Vou falar bem a verdade para vocês, viu? Porque eu estou com dois amigos, né? O convidado especial é ele, advogado especialista em direito trabalhista, doutor Cláudio Macedo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Donilo. Obrigado, Ana Cláudia, pelo convite, pela confiança. E espero que o nosso bate-papo seja bem produtivo e que a gente venha tirar dúvidas, tanto de vocês como das pessoas que vão nos ouvir também. Sim, e eu vou dizer uma coisa para você. Eu já tô com muita dúvida aqui, hein? Muita dúvida. Inclusive, o Brasil, né, tá vivendo uma situação que acho que ninguém nunca viu isso, né? Desde 1941. Nenhum de nós três éramos nascidos em 1941. Exatamente. Então, né, somos tão jovens, nós não presenciamos a enchente de 1941, que as pessoas tanto falam, né? Como um marco, né, histórico, Sim. né? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E com essas enchentes, doutor Cláudio, eu queria começar pelo Rio Grande do Sul. Com essas enchentes, como é que fica o contrato dos trabalhadores, né? O empresário que perdeu tudo, ele é obrigado a pagar o salário desse, né, empregado, já que ele perdeu tudo também. Como é que funciona o contrato de trabalho, né, no caso dessas enchentes? Bom, a questão do Sul é uma questão assim que pode acontecer em qualquer estado, né? Em qualquer situação, pode acontecer isoladamente numa empresa que pode sofrer um incêndio, né? O que vai acontecer com aquela empresa que pegou fogo e como vai ser esses funcionários? O que vai acontecer com essa empresa? Qual a obrigação trabalhista que essa empresa vai ter? Lá no Rio Grande do Sul, como foi um evento catastrófico que atingiu vários empresários, os contratos de trabalho continuaram ativos e aí chegou o dia de pagar o salário. Como que a empresa tem que fazer? Pela lei trabalhista, o salário ele tem que ser pago normalmente. Mas diante de um fato maior que aconteceu, um fato maior que foi de acordo com o artigo 501 da CLT, nós podemos aplicar, nesse caso, férias coletivas para esses funcionários, né, quando é uma empresa muito grande. Algumas empresas que têm a chance de recuperação e tem aquelas empresas que não têm chance de recuperação. São empresas que foram totalmente aniquiladas, microempresas, né, pequenas empresas, empresa familiar, né, até rural, por exemplo, que teve plantação destruída. Nesse caso, vai acontecer várias demissões, que é inevitável, né? Então, é necessário os caminhos que podem ser seguidos. Férias coletivas, para suspender esse contrato de trabalho, né, para o trabalhador não ficar ocioso e também receber talvez uma férias vencida que ele tinha. A empresa também pode optar por fazer o desligamento desses funcionários. Lembrando que a lei fala, né, que esses funcionários eles devem receber as verbas rescisórias normalmente. Aviso prévio, 13º, férias proporcionais.
Mas fala também que esses funcionários podem ter um salário reduzido até 25%, que é o que pode acontecer com aquelas grandes empresas, com a redução do salário, né? Claro que tem que observar o salário mínimo do país, que não pode receber menos que esse salário mínimo. Alguns funcionários, infelizmente, serão demitidos. E quando, por exemplo, a empresa não tem condições de pagar essa rescisão, foi aniquilado tudo. Eu vi empresas, inclusive, que foram saqueadas, né? O pessoal Sim. roubou tratores, destruíram a empresa por completo, né? Sim, empresas que não têm seguro, né? Supermercados foram saqueados. Nesse caso, é bom a empresa procurar um auxílio do Ministério Público do Trabalho para poder parcelar, né? O Ministério Público do Trabalho pode conseguir, com a Justiça do Trabalho, o parcelamento das verbas rescisórias, a redução da multa do FGTS, a liberação desse FGTS para os funcionários. Inclusive, o governo federal está fazendo isso, liberando o FGTS para esses funcionários, né? Sim, eu vi. Mas, assim, infelizmente, como é um motivo de força maior, o patrão, o empregador, foi vítima também, né? Foi algo que atingiram todos. Então, é sempre bom buscar negociação com os sindicatos, com o Ministério Público, parcelamento das verbas rescisórias. Se a empresa foi extinta, né, deve-se pensar no parcelamento dessas verbas. Qualquer coisa que vá de encontro com a legislação trabalhista deve ser consultado a Justiça do Trabalho, juntamente com o Ministério Público. Sindicatos, sempre. E principalmente, né, as empresas devem ter uma assessoria trabalhista, né, doutora Sim, Ana? exato. Muito boa, né? Um advogado trabalhista para justamente poder orientá-las, né, no que fazer nessa questão de redução do salário, de extensão de contrato de trabalho, né? Sim, sim. Então, Cláudio e Dom, pelo que eu entendi, apesar desse evento surpresa, dessas imprevisões, a lei trabalhista brasileira, ela já conta com mecanismos para que esses problemas sejam resolvidos. Sim. Redução de salários, isso está previsto em lei, até 25%, mas algumas exceções que ultrapassam isso precisam ser negociadas ou com o sindicato, convenção coletiva, acordo coletivo e com o Ministério Público do Trabalho, sempre trabalhando em conjunto. Porque a Justiça do Trabalho, ela sempre vai defender a permanência do emprego. A Justiça do Trabalho, ela não vai funcionar como carrasca ao ponto de obrigar o patrão, mesmo com a devastação que teve na sua empresa, a arcar com o pagamento de salários, porque vai encerrar a atividade profissional. A aplicação de multa e a rigidez da Justiça do Trabalho, num momento desse, pode provocar a extinção daquela empresa e causar um problema muito maior. Então, a Justiça do Trabalho, ela funciona pensando no âmbito social. E é esse o motivo que deve se procurar o Ministério Público do Trabalho sempre trabalhando em parceria com as empresas. É isso. Cláudio, o empregador que ele está insatisfeito com o seu empregado, o que ele pode fazer de acordo com as leis trabalhistas? Sim. A primeira coisa, no caso você deve estar falando de um patrão que não está satisfeito com o funcionário, que ele está cometendo alguma coisa e não agradou o patrão, Sim, né? exato. A conversa é o melhor caminho. A conversa e o consenso com o empregado. O funcionário, às vezes, ele pode estar desmotivado na empresa por algum motivo, e isso é fácil de resolver com a conversa. Às vezes, né, existe uma barreira muito grande entre patrão e empregado, que às vezes o funcionário está desmotivado por algum motivo, e de repente, uma simples conversa do patrão pode resolver esse problema. Talvez esse funcionário ele pode estar passando por algum problema na empresa. Por exemplo, é sempre bom a empresa dar uma abertura para esse funcionário ter acesso à diretoria, ter acesso ao RH, porque às vezes esse funcionário pode estar sofrendo bullying, pode estar sofrendo um assédio moral. E aí, esse funcionário fica retraído. E um funcionário retraído não tem produtividade. E aí, gera insatisfação no patrão, e ele pensa, ele não está produzindo porque é incompetente o funcionário, mas o problema talvez é muito maior do que isso. Então, é sempre bom a empresa dar abertura
saber conversar com o funcionário e saber o que realmente acontece no âmbito dos empregados. Cláudio, e se realmente a empresa conversar, o empregador, né, ter essa conversa com o empregado, e mesmo assim a produtividade estiver baixa, ele continuar insatisfeito, o problema não se resolver com essa conversa? Quais são os passos que o empregador deve tomar aí, o que o empregador deve fazer para extinguir esse contrato de trabalho? Sim, a princípio, né, a CLT, no artigo 462, que trata sobre as faltas graves do empregado, um funcionário que não está tendo produtividade, existem vários pontos no artigo 482 da CLT que mostram os caminhos que o patrão pode ter nesse caso do funcionário. O funcionário que não está correspondendo às expectativas da empresa, por exemplo, o patrão já conversou com ele Sim. ele está desmotivado, ele não produz mais como é. Existem mecanismos, por exemplo, aplicação de advertência, pode ter aplicação de suspensão para esse funcionário e até mesmo a demissão por justa causa. E tem vários motivos. Tudo deve ser feito muito bem justificado. Essa advertência ela pode ser verbal, geralmente por escrito. O empregador ele tem que ter bastante cuidado. Se o empregado se recusar a assinar advertência? Sim. Quando o empregado se recusa a assinar advertência, é bom chamar testemunhas. A lei estabelece o número de testemunhas, como deve ser feito? Geralmente como cartório. 2 testemunhas que presenciaram aquele fato que ele não quis assinar. Geralmente, a empresa pode fazer isso dentro do RH, quando o funcionário for receber aquela advertência. Uma coisa que deve ser muito importante, a gente não pode esquecer. O funcionário, para ser punido, ele não precisa ser punido exposto diante dos funcionários, porque isso gera dano moral. A punição para esse funcionário, ela tem que ser especificamente para ele. Não precisa ser exposta. Os funcionários, os colegas de trabalho não precisam saber o que está acontecendo. Xingar esse funcionário, tratar esse funcionário de forma desrespeitosa diante dos outros, causar uma humilhação, isso vai trazer um passivo trabalhista para a empresa. Então, a empresa ela não é obrigada a ter um funcionário improdutivo, tanto funcionários, inclusive funcionários que têm estabilidade, que pode ser a grávida, pode ser o presidente da CIPA, o acidentado do trabalho que teve alta do INSS e tem a estabilidade de 1 ano, esse funcionário também ele é passível de demissão. Não pode ser demitido sem justa causa. A demissão só pode acontecer por justa causa. E para isso, esse funcionário ele pode ter aplicação de advertência, suspensão e uma aplicação de justa causa. Claro que cada caso é um caso diferente. Existem faltas graves que uma única falta grave pode provocar uma demissão por justa causa. Por exemplo, um funcionário de destilaria de usina de etanol e açúcar. Ele vai trabalhar alcoolizado. O risco de explosão e de causar uma catástrofe é uma demissão por justa causa imediata. Mas tem aquele funcionário que, por exemplo, ele pode chegar embriagado no trabalho e a empresa vai aplicar uma advertência. Alertar ele para que ele não volte mais, porque o dano não vai ser maior. Então, assim, a dosimetria, como no direito penal, doutora, Sim. O patrão ele tem que saber dosar isso. Mas o patrão não é obrigado a saber tudo. Por isso, a necessidade de ter um corpo jurídico na empresa e também um RH muito bem organizado e humanizado. Certo. Até porque é gente lidando com gente, né, Cláudio e Dom? Certo. Nós falamos do empregado. E o empregador? Se o empregador ele falta com as obrigações dele, exemplo, falta do pagamento do salário, o que acontece nesses casos? Bom, isso a gente pode observar que tem algumas empresas que atrasam o pagamento de salário. Inclusive, alguns clientes têm me procurado falando, olha, meu patrão está pagando meu salário no 10º dia, no 15º dia útil do mês, e eu quero saber, porque existe a falta grave do empregador, que é o artigo 483 da CLT, que é o pedido de rescisão indireta, e às vezes esse funcionário quer pedir essa rescisão indireta. Mas é bem importante analisar todo esse contexto. É necessário que seja contumaz, que existem vários meses de atraso. Um atraso de salário, por exemplo, a empresa atrasa 10 dias de salário, um único mês. Não
não é motivo para entrar com pedido de rescisão indireta. Não é uma justa causa do empregador, né? É claro que tudo depende da situação. Se aquele funcionário ele tem que provar na justiça que o dano que ele teve, qual o prejuízo que ele teve com aqueles 10 dias de salário que foram atrasados em apenas um mês. Exemplo, o funcionário tem que receber o salário para pagar a fatura dele. Ele não recebeu o salário, não pagou a fatura, teve acúmulo de juros, né? Certo. Então foi um prejuízo para o funcionário que ele Sim. teve que arcar porque a empresa, né, atrasou. E aí, o funcionário tem algum direito em razão disso? Bom, administrativamente, o funcionário pode procurar a empresa e questionar sobre esse assunto e a empresa entrar em consenso com esse funcionário, que tudo conversando se resolve. Ou esse funcionário, diante desse prejuízo, se for um juro muito alto, que cartão de crédito tem um juro muito alto, Sim. esse funcionário pode procurar a Justiça do Trabalho num pedido de rescisão indireta. Claro que cumulado com outros motivos também, não apenas só por causa do atraso da fatura do cartão de crédito. A Justiça do Trabalho não é tão taxativa, né, a ponto de punir o empregador por causa de atraso de um mês de salário. Cláudio, e quando o empregador não fornece os equipamentos de proteções individuais? Lá, o EPI, né? Famoso EPI, é isso mesmo? Isso. Toda empresa que precisa, o funcionário precisa do EPI para evitar a insalubridade, inclusive mitigar, diminuir a insalubridade, né, por vários graus, e também a periculosidade para amenizar isso, mas o adicional tem que ser pago de qualquer forma. É uma observação que eu tenho que fazer. Todo EPI fornecido para o funcionário, ele precisa ter um recibo. Ele tem que ser entregue para o funcionário mediante recibo e com uma frequência razoável. Por exemplo, alguém da área de saúde, ele precisa receber luvas constantemente. Não é entregar uma luva uma vez na semana e não mais. Esses recibos têm que ser diários? Sim, depende de cada profissão. No caso da área da saúde, são várias luvas, né? A empresa precisa fornecer isso para o funcionário. E o mais importante, a empresa precisa fiscalizar o uso desse EPI. Quando são empresas muito grandes, que têm um corpo de funcionários muito grande, a empresa tem técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, que faz essa fiscalização. É dever do empregador fiscalizar o uso de EPI. Não é dever apenas fornecer, mas Não. também fiscalizar. Fiscalizar. E se o empregado recebe o EPI e não faz uso do EPI, né? Sim, acontece muito isso, inclusive é uma dúvida, né, que até uma cliente do escritório procurou a gente com a questão dessa. Como o patrão ele tem o dever de fornecer o EPI e fiscalizar o uso do EPI, quando esse funcionário não usa o EPI porque ele não quer, isso é uma falta grave. Deve ser aplicada uma advertência. Se for reincidente, aplica uma suspensão e até uma demissão por justa causa. Por quê? A omissão do patrão na vigilância e na fiscalização da entrega de EPIs pode gerar uma indenização na Justiça do Trabalho. Uma perícia que o engenheiro que vai fazer a perícia, ele não encontra os recibos de EPI, e mesmo que a empresa tenha fornecido, se não existe aquele recibo assinado pelo funcionário, infelizmente a empresa vai ser responsabilizada por isso. Que fique claro uma coisa, a empresa tem que fiscalizar. Funcionário que não quer usar o capacete numa construção, que não quer usar um óculos de proteção para cortar cana, ou para usar na serralheria ou na marcenaria, ele pode ser demitido por justa causa, por falta de uso do EPI. Peraí, perdi a 6. Sim. Cláudio, como que o empregador ele pode evitar os litígios trabalhistas? Tem aí alguma orientação? Sim. A primeira coisa, que é o mais simples, é pagar corretamente o funcionário, né? A maior reclamação trabalhista que existe são pagamento atrasado, pagamento errado, a falta de recebimento de horas extras, né? Algumas empresas têm o banco de horas, que isso a lei permite. Algumas convenções coletivas, acordo coletivo, permite fazer banco de horas. Mas o banco de horas ele tem um limite, né? O funcionário tem até 6 meses
para usar esse banco de horas. Acontece também, que eu vou até puxar esse assunto aqui, se esse funcionário que tem um banco de horas, ele tem 20 horas para receber como folga. Se esse funcionário for demitido, nesse período, ele precisa receber as horas extras em dinheiro, em pecúnia, quando ele for no ato da demissão. Ou ele vai receber como folga se o contrato de trabalho prosseguir. Cláudio, como eu sou também da área jurídica, eu tenho visto que a Justiça do Trabalho, ela promove vários seminários, né, sobre as condições de trabalho, né, sobre o caminho a se adotar, né, nas relações de trabalho atuais. Em relação à discriminação, tanto a discriminação no momento em que o empregado é contratado, em virtude da religião, em virtude do sexo, em virtude de qualquer outra situação discriminatória, né? Como que a Justiça do Trabalho tem lidado com essa questão de discriminação, tanto na contratação do funcionário, como na discriminação dentro do ambiente de trabalho, né? Quando um colega discrimina o outro. Certo. O patrão, o empregador, ele tem que ser bastante atento com isso. Porque agora está em alta vários processos trabalhistas com bullying, síndrome de burnout, várias doenças psiquiátricas por causa de preconceito, por causa de perseguição no trabalho. Então, existe e é necessário que se faça políticas da empresa para que entenda como tem sido o cotidiano desse funcionário. Tem alguns funcionários que a perseguição acontece, ela pode acontecer, por exemplo, uma perseguição vertical. Às vezes a discriminação, o preconceito, a perseguição acontece do patrão pro funcionário. Aí esse funcionário fica desmotivado, pode gerar a falta de produtividade dele por causa de problemas psiquiátricos. Tem aquela discriminação que acontece horizontalmente, que às vezes o problema é com o colega de trabalho. A empresa tem que estar atenta a isso. Tem que fiscalizar isso. Por isso que é muito importante os recursos humanos da empresa, o psicólogo da empresa muito grande, porque às vezes o patrão ele não tem domínio, não sabe o que acontece numa empresa que tem 500 funcionários. É muito importante que seja observado, que tenha essa abertura, o funcionário ter acesso a contar o que aconteceu com ele, a contar um assédio, porque acontece muito assédio sexual no trabalho, acontece discriminação, bullying, e às vezes o patrão não fica sabendo. E aí o que acontece? Quando a empresa é omissa, ela sabe que o funcionário está sofrendo aquela discriminação e ela não age, esse funcionário pode entrar na Justiça do Trabalho e pedir uma rescisão indireta e pedir uma indenização por danos morais, cobrar isso da empresa. Tem uma pergunta, Cláudio. Há um tempo atrás, a Luísa Trajano, a dona do Magazine Luiza, certo, ela fez, né, um marketing aí e iria contratar apenas pessoas negras. Então, ela escreveu lá uma regra, né, de contratação de pessoas negras. No ato de contratar, quando uma empresa, né, levando em consideração isso que a Luísa fez, ela estabelece regras de contratação em relação à cor, sexo. Como funciona isso na Justiça do Trabalho? Eu vi, inclusive, que algumas pessoas ingressaram com ação no Ministério Público. É óbvio, né, que o nosso ponto de vista ela quis dar oportunidades, né, mais oportunidades para negros, porque, no geral, a dificuldade de contratação de pessoas negras é muito maior, né? Sim. E como a Justiça do Trabalho enxerga isso? Sim, na verdade, quando ela coloca esse limite na contratação, ela está defendendo ali contratar os negros, mas ela está cometendo um preconceito contra os brancos. Então, esse branco se sente lesionado e ele vai procurar a Justiça do Trabalho. Porque ele não pode concorrer a essa vaga. Ele não pode concorrer a essa vaga. Por qual motivo? Inclusive, isso acontece com concurso público. Não se pode colocar num concurso público que só vai contratar negros, que só vai contratar mulheres, só vão contratar homens. Então, precisa ser fiscalizado isso, a empresa precisa estar bem atenta a saber o que vai
divulgar, que tipo de vaga que vai divulgar, para não trazer um passivo trabalhista. Existem ações trabalhistas de pessoas que não são funcionários da empresa. São pessoas que se sentiram ofendidas com aquilo. Aí procuram a Justiça do Trabalho, porque queriam aquela vaga de emprego, mas se sentem frustradas. São ações isoladas, mas existem esse tipo de ação. Certo. Cláudio, diante desse contexto, né, de situações excepcionais, situações que fogem à regra, mas são situações que acontecem, como que o trabalhador, ele age nessas situações de assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho? Sim, geralmente uma vítima de assédio moral e sexual, ela é retraída. Ela fica envergonhada. Por isso que é importante o RH da empresa, o psicólogo da empresa, ele ser bem atento a isso, dar essa abertura para que esse funcionário chegue e fale o que aconteceu. Cláudio, mas e quando são empresas pequenas, que não têm RH, não tem psicólogo? Eu falo do cotidiano mesmo, sabe? Ali na padaria, que tem 4 funcionários e não tem psicólogo, não tem RH, quem paga o salário é o dono ali da padaria, nesses casos. Certo. Se esse assédio estiver acontecendo com um funcionário, com um colega de trabalho, é preciso que esse assediado, ele procure o dono da empresa, no caso o dono da padaria, e fale o que está acontecendo. Exponha o problema, mostre as provas e tenha prova de que avisou para o patrão que estava acontecendo aquilo. E essa prova seria um e-mail, notificação? Um e-mail, uma conversa de WhatsApp, enfim, ter essa prova. Por quê? Porque se a empresa ela precisa tomar uma atitude com aquele funcionário, por exemplo, às vezes o funcionário está sofrendo um bullying por outro funcionário. Ele tem que chegar no dono da empresa ou no chefe, o superior imediato, e avisar, olha, está acontecendo isso comigo, não gosto dessa brincadeira e eu preciso que a empresa tome uma atitude. Se a empresa for omissa, não tomar uma atitude com aquilo, esse funcionário pode entrar com um pedido de indenização contra a empresa e pedir rescisão indireta. Então, é necessário, às vezes, a empresa não comete nenhuma falta grave. Quem comete falta grave é um colega de trabalho. Piadinhas de mau gosto, bullying. A gente vê isso na televisão, vê o tempo inteiro pessoas sofrendo com isso. E a empresa é responsável, sim. O ambiente de trabalho tóxico é responsabilidade da empresa. A empresa, o patrão, ele precisa fiscalizar o ambiente de trabalho. E uma dúvida que me veio aqui à mente agora, recentemente, eu vi que, comentaram comigo, um amigo, o cargo dele dentro da empresa foi alterado, né? Ele tinha um cargo AA, né? Ele foi alterado para um cargo menor e automaticamente alterou-se também a remuneração dele. O empregador, ele pode alterar o cargo do empregado e também, no caso, a remuneração sem a aceitação do funcionário? Então, reduzir o salário, isso é proibido por lei. O que acontece é um funcionário... Mas se aquele cargo não existe mais na empresa? A empresa tem que colocar ele em outro cargo. Tem que criar um cargo para manter o mesmo salário. Manter o mesmo salário. A empresa não pode fazer redução de salário. Quando pode acontecer uma redução de salário? Um funcionário que foi promovido a um cargo de confiança, a um gerente. Ele tem um plus salarial, 40% a mais. O gerente que deixa de ser gerente, ele pode voltar para o cargo anterior e receber um salário menor. Por exemplo, um funcionário que trabalha no turno da noite, ele tem adicional noturno. Recebe hora extra noturna. Se esse funcionário muda de turno, a empresa pode reduzir o salário dele. Como? Tirando a hora extra noturna, o adicional noturno dele. Então, pode acontecer essas reduções de salário. Agora, o patrão olhar para aquele funcionário e falar, olha, eu vou te diminuir seu cargo. Não. Isso é um descumprimento de contrato de trabalho. Isso pode ser considerado uma falta grave do empregador, artigo 483 da CLT, e dá um pedido de rescisão indireta. Infelizmente, é uma brecha que o empregador está dando, né, para o funcionário. Tá. Nesse Brasil, né, tão grande que comporta tantos Brasis,
é uma coisa que é bem recorrente. A empresa, ela pode deixar de recolher o FGTS durante a constância do contrato de trabalho e fazer esse recolhimento só lá na rescisão? Bom, essa pergunta sua é algo assim que a maioria, grande parte dos empresários fazem, que é uma ilegalidade. O FGTS do funcionário, ele precisa ser depositado todos os meses. Então, o funcionário, né, o patrão que vai pagar o salário do empregado, lá no holerite dele vem os descontos, mas ele não deposita na conta vinculada do FGTS, isso é apropriação indébita. É um crime de apropriação indébita. Mesmo que ele deposite só no final do contrato de trabalho? Sim, porque aquele dinheiro é do empregado. O FGTS é um direito constitucional. Aquele funcionário, mesmo que ele não use, mesmo que o FGTS ele seja apenas... ele só vai sacar ele quando ele for demitido. Ele precisa daquele dinheiro, ele tem que estar lá, mesmo que ele não use. Porque a Caixa Econômica Federal dá vários... Como que eu posso dizer? Vários... Benefício? Meios, né? Sim. A Caixa Econômica dá vários meios para a pessoa sacar o FGTS. Em caso de doença grave, em caso se a pessoa quiser financiar uma casa própria, ou financiar um carro, e esse funcionário que trabalha mais ou menos 10 anos na empresa não tem o FGTS depositado. Às vezes o patrão tem boa fé. Ele pensa que quando esse funcionário for rescindir esse contrato, quando ele pedir demissão, ou eu demitir esse funcionário, eu vou depositar todo o FGTS dele. Existe a boa fé, mas a falta de depósito de FGTS é uma falta grave. Pode gerar rescisão indireta. A partir de 3 meses sem depósito de FGTS é uma falta grave e é na Justiça do Trabalho. É um motivo de rescisão indireta. Eu vejo, Cláudio, que muitas vezes essa falta de depósito do FGTS não parte nem do empregador. Às vezes é o escritório de contabilidade que não se atenta, não envia as guias do FGTS para que o empregador possa realizar esses pagamentos e fica atrasando, né? Então, outra dica é também para que os empresários tenham essa comunicação direta com seus escritórios de contabilidade para poder, né, cumprir, né, a legislação trabalhista à risca, né? Com certeza. Inclusive, a Justiça do Trabalho ela vai tratar só da relação entre empregado e empregador. Sim. Se o escritório de contabilidade cometeu uma falha, infelizmente não é justificativa explicar, não paguei o FGTS do meu funcionário porque meu contador não me passou a guia. O empregador, né? Ele vai ser responsabilizado. Ele vai ser responsabilizado, punido no rigor da lei, uma rescisão indireta. Aí cabe uma ação cível em outro âmbito do empregador contra o escritório de contabilidade, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que de tudo que nós falamos aqui hoje, o que eu percebi é que os empresários, eles precisam ser orientados sobre os seus deveres e também sobre os seus direitos, né? Para que eles possam conduzir o negócio deles da forma correta, né? Sem sofrer uma ação trabalhista, né? Sem ter ali o Ministério Público do Trabalho em cima, né? Aplicando multas, né? Sim. Inclusive, assim... A prevenção, né? Claro, a prevenção é necessária. E, assim, como a gente trabalha com grandes empresas, né, no escritório, é muito importante a gente saber que o RH de uma empresa é a saúde da empresa. Uma empresa que não tem recursos humanos organizado é uma empresa que vai sofrer graves problemas na Justiça do Trabalho. É o recursos humanos que vai orientar quanto à questão de pagamentos de horas extras, de adicional noturno desses funcionários, porque o patrão ele não tem o conhecimento disso tudo. Então, é necessário ter uma equipe competente de recursos humanos. Uma empresa pequena, por exemplo, uma padaria, às vezes tem 5 funcionários. Não tem recursos humanos, mas ele tem um contador que vai orientar, porque o contador tem essa habilidade de saber como que é o cotidiano trabalhista, né? Às vezes nem precisa de um advogado trabalhista só para aquilo, porque é muito pequeno. Mas é necessário que seja organizado para evitar qualquer litígio. Pois bem, empreender no Brasil,
como vocês viram aqui, não é fácil, né? Mas com o Guidom Podcast, o Guidom Podcast dá uma forcinha, dá uma ajuda, né? Orienta, e eu acho isso muito importante, né? E esse é o nosso objetivo, de sempre trazer aqui profissionais de todas as áreas para a gente realmente debater, né? O que o empreendedor precisa estar atento aí para realmente, né, não sofrer ações judiciais, porque uma ação judicial pode simplesmente falir o negócio de um empreendedor, dependendo do tipo de ação, não é, Cláudio? Sim, com certeza. Às vezes uma empresa pequena que não paga, por exemplo, a falta de depósito de FGTS. Às vezes é uma sanduicheria. Tem a carteira assinada daquele funcionário, um funcionário está lá 10 anos trabalhando lá. Claro que na Justiça do Trabalho a gente só pode reclamar os últimos 5 anos, mas existe a multa de 40% do FGTS, que é em cima de todo o depósito que foi feito, né? Então, pode acontecer, sim, a falência por causa de uma reclamação trabalhista. Cláudio, muito obrigado por sua participação aqui no Guidom Podcast. Eu tenho certeza que tanto eu como a Ana, né, nós fomos presenteados por tantos esclarecimentos, né, Ana? Sim, sim, com certeza. E são situações que acontecem. Eu achei bem interessante essa questão do FGTS, que ali numa questão que a gente pensa trabalhista, já vai desaguar lá no direito criminal. E às vezes o empregador não tem essa consciência. Então, eu acho que foi bem proveitosa a nossa conversa. Muito proveitosa. Eu quero saber como é que o pessoal consegue te encontrar nas redes sociais, porque eu já descobri que você grava vídeos, né, explicativos, informativos, né, para todo mundo não infringir nenhuma lei trabalhista, seja empregador, seja empregado. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, doutor Cláudio? Sim, nas redes sociais, meu Instagram Seu é Cláudio, e sim, claudiomacedo.adv. Tá na tela aí, viu, gente? Sigam. Isso. Sim, e eu gosto muito, e eu quero sempre deixar essa abertura para que me mande perguntas. Eu sempre recebo no meu direct perguntas, dúvidas. É muito importante. A dúvida de alguém pode sanar, uma resposta pode resolver o problema de muita gente. Tanto empregado como empregador. Sempre que me procuram, quando eu vejo que existe uma reincidência, eu faço um vídeo. E é isso, a intenção que sempre vai ser essa. Sempre tirar a dúvida do empregador e do empregado. Lei trabalhista. Muito obrigado, Cláudio, por sua participação. Ter você aqui para mim é uma honra, né? Ana, muito obrigado por dividir comigo hoje o Guidom Podcast, né? A Ana, que também é advogada, em breve estará aqui no Guidom Podcast falando um pouquinho sobre direito criminal. E eu já tenho até um tema aqui, ó, em mente, viu? Então, se prepara. Eu tenho várias perguntas. Eu também tenho várias perguntas. E você não vai perder o próximo episódio do Guidom Podcast. Estamos aqui. Se você assistiu o podcast e ainda não ativou o sininho, não ativou as notificações e não seguiu a gente, faça isso agora. E é claro, nos vemos no próximo episódio do Guidom Podcast. Tchau, tchau! Tchau!